conta um pouquinho dessa indústria, porque hoje ela está cada vez mais chegando na boca do povo, né? O investidor de varejo já podendo ter acesso a FDIC, enfim. Mas o que é a história? O que é um FDIC, né? Antes de tudo. Tá, acho que uma coisa, né, que você falou do investidor de varejo, foi para quem está nesse mercado, a 175 trouxe essa possibilidade, né, do FDIC do varejo. Mas voltando lá atrás, FDIC é uma securitização, né? Então, ao invés de você pegar e colocar ali fazer o pessoal hoje é um CRI, um CRA, mas poderia lá atrás fazer um fundo onde você coloca qualquer tipo de recebível. Então, sei lá, uma dívida nossa aqui, eu posso pegar e ceder para o fundo e a vida segue. Geralmente, esses FDICs tem sempre uma cota que a gente chama de subordinada, né, que vai pagar a conta, vamos dizer assim, no final do dia, e a cota sênior, que é uma cota já com prazo determinado, com a rentabilidade já pré-definida também, e aí o investidor vai comprar esse produto de crédito, né? Muito tempo atrás, nesse primeiro momento de FDIC era sempre um produto muito monossacado ou monoccedente, né? Tinha sempre uma empresa ali no meio do caminho que fazia esse chamariz. Falei um pouco aí da quebradeira lá atrás, porque chegou um determinado momento onde tinham muitos FDICs que você tinha o originador do crédito, era o próprio cedente, que era o próprio administrador do fundo, que era o próprio gestor, né? Então, ficava tudo ali dentro de casa, sem grandes fiscalizações e tudo mais. E aí você, cara, é crédito. Mas a pergunta talvez soe um pouco inocente, mas por que se criava um FDIC onde todas as partes eram a mesma? Isso não é... Imagina que você tenha um banco múltiplo, que você tem assets, que você tem administradora de fundos. Não tem problema em relação a isso, até porque a responsabilidade é segregada, né? Mas eu acho que a falta de uma fiscalização mais em cima, né, da auditoria e tudo mais, permitia que alguns deslizes o pessoal começasse a fazer, né? Então, isso gerou ali um problema em algumas casas. Oh, valeu. E quando aconteceu isso, veio uma reforma, né, da instrução CVM 356, que foi a originada do FDIC, e aí os caras começaram a colocar restrição. Então, o originador não podia ser da mesma casa do administrador e tudo mais. Hoje já mudou um pouco isso, né? Já voltamos ao modelo anterior, onde você pode ter o gestor, o originador na mesma casa, né? Ali, na mesma empresa. Só que os triggers de fiscalização estão muito mais apurados, né? Acho que uma coisa legal que a gente vai observando depois de algum tempo na indústria é observar essa evolução da norma de fiscalizar, de entender, né? Eu acho que a hora que, de fato, a gente conseguiu dar essa roupagem para o produto, até refletiu no 175, permitindo o investidor do varejo lá, o cara que tem a poupancinha dele, acessar esse tipo de fundo. Até porque ele já pode comprar CRI e CRA. Então, o FDIC nada mais é do que um CRI e CRA em formato de fundo no final do dia. O FDIC nada mais é que um CRI e CRA num formato de fundo. Acho que até eu até ia pedir para a gente entrar um pouco mais a fundo nisso. Você já deu a deixa. Vamos explicar então dessa maneira, porque que CRI, CRA, LCI, LCA, todas essas letras já estão na boca de todo mundo, porque são os investimentos mais demandados pelos investidores aí nos últimos meses. Já dá para colocar alguns aninhos aí, né? Então, por que o investidor pode escolher um FDIC ao invés de um CRI, CRA, e até no lado da empresa também, né? Qual que é a diferença no final do dia, né? Você se financiar através de um CRI, CRA ou de um FDIC? Acho que assim, né? Primeira coisa é a questão de setores, né? Então, e aí principalmente quando a gente olha o CRI, né? O CRI, então, voltado para o segmento imobiliário. Para o investidor, ele tem a opção, né? É um ativo, que é uma opção que ele tem de investimento isenta de imposto. E o brasileiro adora uma coisa isenta de imposto, né? Pô, é isenta, vai lá e compra, injeção na testa, qualquer coisa, isenta de imposto, a galera vai para cima.
E aí... Só um episódio que a gente fez sobre alocação de fundos. Até um dos entrevistados falou que um gestor usa uma frase que é: o investidor brasileiro prefere um prejuízo isento do que um lucro tributado. É isso. Ninguém quer pagar imposto, mas é legal de pagar imposto porque significa que você tá ganhando alguma coisa, né? Mas tudo bem. Mas ali, então, eu acho que o CRI, você pega uma dívida imobiliária, né, uma empresa imobiliária, tem uma determinada dívida, faz essa cessão, então, para securitizador, o securitizador empacota isso, monta um CRI, vende a mercado. Esse papel é isento e a coisa vai fluindo. Uhum. Quando você pega o CRA, é a mesma coisa, só que ao invés de estar ali falando de uma empresa imobiliária, a gente está falando de alguma empresa, de algum emissor do setor agro. Pegou isso, empacotou no securitizador, emitiu o CRA. Quando foi feito o FIAGRO, há poucos anos atrás, né, na primeira leva dos fundos agro, do FIAGRO, tinha até o FIAGRO FIDIC, que era justamente um FIDIC, então você montava, você podia pegar um direito creditório do setor agro, empacotava num fundo agora e vendia isso ao mercado, ele estava no mercado. O fundo imobiliário não tem isso, não tem essa possibilidade, né? O setor imobiliário. Mas aí, e os outros segmentos da economia? Né? Então, você imagina uma empresa de energia, uma empresa que precisaria fazer o seu capital de giro, né? Tem um recebível, tem uma duplicata, como que ela vai fazer com aquilo, né? E aí, então o FIDIC acaba servindo como essa alternativa, né? Imagina que os bancos, à medida que muitas vezes vão tendo restrições do crédito, que é o que está acontecendo muito agora, o FIDIC vai servindo como uma alternativa do financiamento dessa empresa. Então, ela vai ali encontrando formas de se financiar. Quando a gente olha, e aí é o que a gente chama de FIDIC multissacado, multicedente. Né? Eu posso comprar ali descontar um monte de recebíveis de várias empresas. Mas também existem aqueles monossacados ou monocedentes. Significa monocedente. É uma única empresa que está cedendo. Um FIDIC famoso disso é o FIDIC da Petrobras. Né? Então, a Petrobras esse monossacado, né? Monossacado da Petrobras. Então, ela era a única devedora do fundo. Então, você corria um risco Petrobras de pagamento. Sacado. E o monocedente, quando você tem uma empresa, fala, não, só dessa empresa estou cedendo os recebíveis, e os sacados são os diversos clientes que ela tem. Né? Então, isso acontecia, por exemplo, muito em FIDIC de montadora. Né? Então, teve a Volks, GM, elas tinham esses fundos em que elas cediam a carteira, e aí o devedor daquela dívida era o comprador do carro, tudo mais. E aí, principalmente montadoras gostam de fazer bastante esse tipo de operação, né? Se financiando nesse tipo de operação. Então, ali você tem outras formas de acesso ao crédito, né? Não comprar só uma debênture digital, mas e aí você vai diversificando essa sua carteira, esse seu risco, né? Acho que talvez a coisa mais importante ali dessa estrutura de FIDIC no final do dia é que você tem uma estrutura hoje, né, extremamente regulamentada, auditada, né, você tem a fiscalização da CVM, você tem a autorregulação da Anbima em cima, o mercado se desenvolvendo bastante nesse lado de crédito, né, eu acho que principalmente quando você olha a nossa taxa de juros atual, você fala, pô, galera alocando bastante em crédito, então isso acaba sendo uma das alternativas de produto ali. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!